Olá, no programa de hoje vamos falar sobre doação de órgãos, o belo trabalho do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar sobre um tema importante que é a doação de órgãos e o trabalho que o Hospital Nossa Senhora da Conceição vem fazendo aqui na região nesse sentido. Está aqui no estúdio comigo Edivan Nunes dos Santos, ele que é enfermeiro responsável pela Comissão Hospitalar de Transplante, ele que faz parte da comissão, né, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Edivan, primeiramente quero agradecer a presença aqui no programa Cidadania para falar desse tema tão importante e que ainda, pelo que a gente percebe, tem um pouco de resistência das pessoas, né? Mas primeiramente agradeço a presença aqui no programa Cidadania para me falar desse tema. Eu que agradeço, né, poder estar aqui nesse espaço, estar falando desse assunto tão importante. Edivan, o trabalho que o hospital faz é um trabalho que já vem sendo realizado há algum tempo, né? Começou ali com o CIDOT, né? Agora é Comissão Hospitalar de Transplantes, tu faz parte, é enfermeiro na instituição. Como é que é esse trabalho no dia a dia, né? Como é que esse trabalho é feito, que me parece um trabalho de formiguinha para convencer as pessoas, né, de que é importante a doação para salvar outras vidas. Como é que é esse trabalho inicialmente de vocês? A Comissão Hospitalar de Transplantes, né, ela é formada por 2 médicos e 4 enfermeiros. Ela atua quando acontece de ter pacientes com esse diagnóstico de morte cefálica ou pacientes que apresentam sinais que possam vir a evoluir para a morte cefálica, né? Aí a Comissão Hospitalar de Transplante, ela começa a trabalhar no diagnóstico e no acolhimento dessa família, e no esclarecimento para essa família. Nunca falando em doação de órgãos. É falar em doação de órgãos só quando tem o diagnóstico mesmo efetivo da morte cefálica. Correto. Edivan, e o trabalho com a família, né? É bem delicado, né? Como é que se chega na família? Tem todo um aparato profissional para poder conversar com essa família, para fazer uma preparação para isso, né? Até chegar no momento de perguntar para a família se realmente eles querem doar os órgãos, né? Assim, primeiro a gente tem que dar ouvido à família, né? Durante o seu ente querido estar lá internado, às vezes tem muita dúvida do tratamento, se está fazendo correto, se não está. Na perspectiva da família, né? Porque eles não estão, muitas vezes é a primeira vez que estão no ambiente hospitalar. Aí estão fazendo o tratamento e gera dúvidas, que um amigo da família fala uma coisa, que poderia ser feito isso ou aquilo, né? Então a gente está ali para esclarecer, ouvir, tirar as dúvidas, né? E deixar ela mais por dentro possível do assunto. Então a parte da enfermagem sempre entra junto com esse acolhimento. Para quê? Porque a gente consegue falar de uma forma que eles conseguem entender. Claro. O médico muitas vezes fala, né, tem que atender vários pacientes, fala de uma forma mais resumida, mas aí a equipe da enfermagem da Comissão Hospitalar de Transplante está ali junto nos boletins, está ali junto, esclarecendo todas as dúvidas dessa família. Ok. Existe uma diferença, né? Quando a pessoa já chega no hospital e ela já tem a identificação de doador e também aquela pessoa que não é doador, e daí vocês têm que conversar com a família. Tem muito disso, né? Quando a pessoa já é doador, fica mais fácil? Com certeza, né? Quando a família... Como é que a gente vai saber que a família é doadora? Através da família expondo essa decisão do paciente, né? Mas... no final das contas, quem decide é a família. Mesmo que esteja na carteira de identidade que não é doador, quem vai decidir é a família. Porque muitas vezes a pessoa botou que não é doador porque desconhecia como é que funcionava a doação de órgãos. Aí com aquele medo, aquele receio, acabou botando que não era doador. Então, para a gente, não muda muita coisa dizendo que sim ou não, a gente sempre tem que esclarecer todas as dúvidas, né? Então, quer dizer que às vezes muda a situação, né? A pessoa bota ali não doador, mas o que vai realmente decidir é a posição da família. Não é raro acontecer isso, né? Porque muita gente botou naquela época que tinha aquela opção de botar na carteira de identidade ou não, que hoje não é mais obrigado a fazer isso, era uma lei que foi abolida, né? Muita gente acabou optando pelo não, pelo desconhecimento. E hoje em dia, na sua carteira de identidade ainda está não. Mas o que acontece? A gente esclarece para a família, a gente começa a pensar junto com a família em que ponto que a pessoa falou que era não, né, em que circunstâncias ela botou que era não, e a gente esclarece todas as dúvidas sobre a doação de órgãos.
a real necessidade da pessoa, assim, a contribuição que ela faz, que pode até salvar até 10 pessoas, né? E talvez se ela tivesse naquele momento ali sendo esclarecida como a gente esclarece para a família, ela ia mudar de opinião. Então a gente tenta pensar como é que era essa pessoa quando viva, né? Ok. No caso desse trabalho, quando é que a equipe, né, hospitalar, ela tem a percepção de que realmente chegou o momento de conversar com a família relacionado ao paciente, né? Assim, quando a gente faz monitoramento, né, no hospital, a equipe faz o monitoramento, isso 24 horas, 4 vezes por dia. Tem uma escala sobre aviso que faz esse monitoramento. Quando a gente vê um paciente lá, que é um paciente que tem uma doença neurológica grave, que pode evoluir para morte cefálica, a gente já começa a fazer aquele acolhimento para a família. Já começa a fazer aquele esclarecimento, porque a gente sabe que é um paciente que pode evoluir para uma morte cefálica. Ele está tão grave que ele pode evoluir para uma morte cefálica. Então começa já naquele momento ali, muito antes do diagnóstico de morte cefálica, né? E muitas vezes esse paciente ele evolui para morte cefálica, né? Ele entra dentro de um protocolo de morte cefálica, porque quando tem sinais e sintomas que demonstram que ele pode estar com a morte cefálica, ele é obrigado a abrir um protocolo de morte cefálica. Esse protocolo também é por lei obrigado, né? Todo paciente tem que ter diagnóstico, existe uma lei para isso. Então, quando ele entra nesse estágio ali de sintomas, é iniciado o protocolo de morte cefálica. Iniciando o protocolo de morte cefálica, são 3 exames que são feitos, 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes e um exame de imagem também, que é um neurologista especializado que faz. Certo. No final desse protocolo, que tem que ter intervalos, tem que ser abolido todos os medicamentos que possam estar causando aquela ausência de sinais que possam confundir com morte cefálica. Então, assim, tendo o diagnóstico para aquilo, que é uma coisa obrigatória, como eu falei, aí sim a gente a gente conversa com a família a opção de ela poder doar órgãos ou não. Ok, eu estou conversando com o Edivan Nunes dos Santos, ele que é enfermeiro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, faz parte do CHT, a Comissão Hospitalar de Transplantes. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Edivan, e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania, não saia daí.